Salve, rapaziada. Na moral, é muito estranho gravar sem touca. Bom, se você caiu de paraquedas aqui no canal, você talvez não saiba, mas eu faço até que bastante coisa aqui na internet. E dá pra dizer que meus vídeos são basicamente a mistura disso tudo num lugar só. Uns tempo atrás eu tava revendo uns vídeos do Gemma Please, falando sobre como ele aprendeu a desenhar e fazer jogos. E de repente eu lembrei do tanto de gente que já me perguntou como eu aprendi a fazer umas coisinhas aqui e ali também. Então ao invés de responder um por um às 4 da manhã que nem um maníaco, eu pensei, por que não transformar essa ideia em vídeo também, né? Então, bom, hoje eu queria falar um pouco sobre como eu aprendi a desenhar, editar e fazer músicas sozinho. E das piores maneiras possíveis. Eu lembro de já curtir desenhar basicamente desde criança. Acho que meu maior hobby na escola devia ser ficar grafitando as carteiras da sala de aula. Tia da limpeza, desculpa, eu era radical demais pro papel. Mas eu só fui começar a levar a sério esse negócio de desenhar lá pra 2020 por conta da pandemia. Eu pensei, olha, já que eu tô sem nada melhor pra fazer, por que não tentar aprender a desenhar de verdade, né? E eu falhei miseravelmente nessa tarefa. Foi aí que eu reparei que ia levar um tempinho pra eu ficar bom nesse bagulho. Então eu passei um tempão desenhando com certa frequência, mas não o suficiente pra ter uma evolução muito significativa. Até que em 2022 aconteceu um evento na minha vida chamado Validation. Esse álbum foi tão inspirador pra mim que no momento que eu terminei de ouvir ele, eu tinha certeza que eu queria realmente mexer com arte. Foi aí que eu comecei a pesquisar pra valer como aprender a desenhar do jeito certo, porque até então eu confiava 100% só na tentativa e erro, que não é a pior coisa do mundo, afinal é errando que se aprende, mas eu teria evoluído muito mais rápido se eu tivesse deixado de ser um teimoso e tivesse me disposto a aprender do jeito certo desde o início. A maior prova disso é que em só um mês praticando direito e realmente estudando desenho, meu traço foi disso pra isso. O que deve ser um puta exemplo de que desenhar é como qualquer outra tarefa. Tu não precisa nascer sabendo. É só sentar a bunda na cadeira e treinar. Tirar 1 horinha, 2 horinhas por dia que seja praticando, que eventualmente você vai ter algum progresso. Nem que seja passo de formiguinha que nem eu. Meses depois eu finalmente comprei minha mesa display também. Porque sim, até então eu fazia tudo pelo celular, com essas desgraças de canetinha vagabunda. Daí em diante eu segui desenhando com bastante frequência, até eventualmente precisar dividir meu tempo com outras coisas. Oh my god, oh my god, oh my god! Mas vira e mexe eu ainda faço uns rabiscos aqui e ali, fora as thumb de todo vídeo, tirando as mais recentes que a Lady que tem feito pra mim. E por falar nisso, bom, eu posso não ser o melhor desenheiro do mundo, definitivamente não, mas eu já trabalhei com bastante gente da hora justamente por postar minhas artes por aí. Então decidi trocar uma ideia com alguns amigos que eu já trabalhei junto e trazer um pouco da visão deles pra vocês. A primeira sendo justamente a Lady e o segundo meu mano Jejo. Os dois me contaram que desenham basicamente desde que se conhecem por gente, mas seguiam muito aquela brisa de desenhar quando quer, sem muito compromisso também. Até eventualmente se comprometer a realmente parar e estudar desenho direito. Ou seja, diferente de mim que sou um teimoso do caralho e não consigo seguir um tutorial. Só que um indo pra um lado mais animes, render e etc, e o outro focando mais em pintura digital, que sim, eu já tentei copiar ambos e falhei. E o que os dois deixaram claro conversando comigo é algo que eu também faço questão de reforçar, que é a importância de ter constância praticando. Se tu ficar parado rabiscando uma coisinha aqui e outra ali, você não vai ter nem metade do progresso que você teria realmente colando a cara na tela, ou num livro, se tu for do tipo que lê, pesquisando sobre e realmente praticando com frequência. Eu curto dizer que desenhar é que nem jogar Dark Souls. Se tu ficar só evitando teus medos, você não vai ficar bom naquilo nunca. Mas se tu partir pra cima que nem um louco, falhar miseravelmente, mas sair com aquele pensamento de acho que aprendi um bagulho novo, eu te garanto que isso torna a experiência de aprender a desenhar bem menos frustrante. Eu tinha falado antes sobre o tanto que dar murro na ponta da faca atrasou meu aprendizado desenhando, mas eu também não poderia cuspir no prato e dizer que ser teimoso de vez em quando não me trouxe nada de bom, já que foi isso que eventualmente me levou a misturar meus desenhos justamente com edição. Se pá, deu pra ver que vários desenhos meus acabavam sendo fanart de alguém que eu achava maneiro. Eu também falei que uma grande inspiração pra mim sempre foi os projetos do Yoon Lee. Então no meio dessa comunidade insana, mas inegavelmente criativa dele, eu fui apresentado ao mundo das animações, do Jogando Foda-se, do Yoon Lee, enfim. E olha, meu perdões pra toda a comunidade, mas puta que pariu, eu já vi cada animação tenebrosa pegando view que eu pensei, não é possível, se esse povo consegue, eu devo conseguir também. Então meses de prática e muito sofrimento depois, meu Premiere crashou. Eu não bebo, nem sou bebo Fanta. E eu tava postando umas animação tipo assim. E esse cara fudeu.
quero paz, little house, beleleco. Eu sei que é muita cara de pau da minha parte chamar isso aqui de animação, visto que tá muito mais pra uma animatic, mas a gente releva. Porque esses projetos me serviram, na verdade, pra aprender o básico do Premiere mais After Effects, a.k.a. Lucifer e Beelzebub, a.k.a. Pazuzu e Astaroth, a.k.a. duas pragas na minha vida. Quando eu morrer e for pro inferno, eu tenho certeza que o pré-requisito pra entrar é saber usar esses dois. Edição deve ser o bagulho mais versátil que eu já aprendi a fazer, visto que ela me força a manjar um pouquinho de várias coisas, mas ironicamente também é a coisa mais fácil de aprender nessa lista, por alguns motivos. O primeiro é porque a edição de vídeo é que nem Rule 34. Se um efeito existe, tem tutorial no YouTube sobre ele. Sério, eu já devo ser fluente em sotaque indiano, de tanto vídeo gringo que eu já vi sobre edição na minha vida. Mas claro que saber editar não é só meter uns efeitos, matar geral de epilepsia e pronto. O que me leva à provável dica mais importante desse vídeo inteiro, que é tenha boas referências pra se basear. A real é que dá pra aprender um pouco sobre edição simplesmente vendo vídeo, mesmo que seja por lazer. Mas pra isso tu precisa largar o jovem geração Z que habita teu cérebro e passar a realmente prestar atenção nas coisas que tu assiste. Tenta fazer um pouco de jus ao que tu paga de internet e vai atrás de uns conteúdos realmente bem trabalhado e que te agreguem algo, ao invés de passar o dia todo vendo brain rot. Pacing, timing, roteiro, fluidez, são coisas que tu simplesmente não aprende num TikTok da vida. Se tu quer um exercício pra melhorar teu senso crítico, cata algum produtor de conteúdo que edita bem e tenta descrever exatamente o que você gosta nos vídeos dele. Isso te faz prestar mais atenção em coisas que tu não daria tanta bola antes, e por consequência agrega um pouco no teu repertório visual. E vai na minha, ter um repertório vasto é um puta bagulho importante quando o assunto é edição, já que existem vários meios diferentes pra você editar. Produzir uma review ou produzir um clipe são coisas totalmente diferentes, mas se você não tiver um repertório maneiro, fica meio difícil criar uma estética legal pra qualquer coisa. Mas também vale lembrar que edição de vídeo também não faz milagre. Não adianta nada saber tudo sobre máscara, color grading, motion tracking, se tu não sabe o básico sobre acender uma luz, por exemplo. Uma vez eu tentei conversar com um youtuber muito mais famoso que eu na época, e ele resolveu falar em live que os meus vídeos eram ruins e que eu tinha muito a melhorar, que me deixou extremamente puto, não pela opinião dele, mas porque os vídeos do cara se pareciam com isso. E aí, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Showdown. Mas isso pelo menos me serviu de lembrete pra sempre me atentar a detalhes que na hora podem parecer bobos, mas sempre me salvam muito tempo na edição, justamente por não precisar ficar perdendo tempo corrigindo coisa e poder focar mais na parte realmente divertida. E por falar em diversão, acho que não deve ter coisa mais legal pra mim do que editar clipes. Eu não sei porquê, mas todo o processo de dirigir, gravar e editar um clipe pra alguma música sempre foi muito interessante pra mim. Agora eu sei. Tirando quando você tá gravando num sebo lotado de gente e tem 1 milhão de pessoas te olhando cantar pra uma câmera. Esse dia foi meio complicado. Com certeza a coisa mais recente dessa lista, mas que eu tenho me dedicado cada vez mais nos últimos meses. Em 2021, mais ou menos, eu devo ter maratonado o canal do PMM e todo o vídeo de produção musical que me aparecia. Agora por quê? Também não sei, afinal nem FL Studio no PC eu tinha. Mas não demorou muito pra eu craquear... Quer dizer, comprar e sair me atentando pelo programa. Nenhum dos beats era bom. Nenhum. Mesmo assim, era divertido ficar produzindo só porque sim, tanto que eu nem postava esses beats em lugar nenhum. Até que no comecinho de 2024, mais ou menos, eu tinha uns remixes e mais umas músicas soltas paradas no PC e decidi postar aqui no YouTube e no Spotify. Evento canônico da minha parte, mas eu odeio essas músicas. Eu acho elas cringe pra caralho, mal feita, enfim. Mas até aí tudo bem, né? Ninguém começa perfeito. Mas minha revolta de verdade com essas músicas é o seguinte. Pra quem não sabe, postar uma música no Spotify não é tão simples. Não é só criar uma conta e postar que nem aqui no YouTube. Pra isso, você vai precisar de uma distribuidora, que é basicamente uma empresa na qual você vai entregar a tua música e ela vai... distribuir pras plataformas digitais. Meu erro na época foi ter escolhido uma distribuidora terrível de merda pra postar essas músicas. Que eu não vou falar o nome aqui, mas digamos que ela é brasileira e se acha muito profissional no que faz. Os caras simplesmente não deixam eu deletar essas músicas. Tipo, faça o L, parceiro, lide com as suas escolhas. A stream da edição passando pra avisar que, enquanto eu tô gravando esse vídeo, depois de literalmente 1 ano de tentativas e umas 4 ameaças de processo, eu finalmente consegui tirar essas músicas do ar. Tamo junto, vai tomar no... Mas isso pelo menos me motivou a realmente me dedicar um pouco mais e produzir músicas um pouco melhores, tentando evoluir pelo menos uma coisinha de cada vez. Afinal, produção musical é meio complexo, ainda mais quando você tá começando. Você abre o FL Studio pela primeira vez e...
Mas eu sou teimoso e não ia desistir tão fácil. Então lá fui eu, um dia de cada vez, pesquisando como fazia isso, como fazia aquilo, onde baixava tal coisa, e só postando as músicas quando eu achava que tinha evoluído de alguma forma. O que explica um pouco a demora pra certos projetos saírem, que inclusive é o motivo desse vídeo ter atrasado tanto. Álbum novo esse ano. Não é porque a gente não tá postando que nós tá parado. É sempre uma tristeza ter que escolher botar seu tempo em só uma coisa ou outra, já que às vezes as duas são demoradas de fazer, ainda mais se você faz tudo sozinho. Mas, por mais amador que eu seja, as músicas sempre vão ter um lugarzinho especial pra mim, já que foi através delas que eu pude experienciar muita coisa maneira. Amigos novos, gente famosa me notando, jogar uma garrafa no meu amigo. Em que outro meio da arte eu poderia fazer um EP inteiro baseado em Persona e uma música toda inspirada na estética de um programa de TV underground dos anos 2000? Eu não sei. Só é uma pena nunca poder ouvir esses sons sem o pensamento de, putz, eu podia ter feito melhor. Mas acho que esse é o peso de tu ser iniciante em algo, né? Pra cada erro que você cometeu antes, tu tenta compensar no próximo projeto. Volto pra 2009, eu me sinto uma cotilha que no meu fone toca plug. Eu tô de rolê na rua, eu tô tipo Jesse James, tô decolando pro céu, me sentindo num teatro de tanto fazer papel, tipo Jet Set Radio. Perdido em Shibuya, mas dessa vez eu não espero, bitch. Faço meu caminho sem nem precisar de guia. Cê queria um detonado pra se parecer comigo. Não faço parte do teu plano porque faço de improviso. De ponta a ponta, resta City pra mim é só matar lembrão. Eu tô pichando essa cena sem nem precisar de plano. Deixa eles comer poeira, só cansa se tiver sorte. Bota o artista no pulso. Eu sei que o jeito que eu falo pode fazer as coisas parecerem mais fáceis, mas nada é realmente tão simples. Experiência com arte é um bagulho muito particular de cada um. Às vezes o que eu aprendi em um ano, tu vai aprender em um mês. E vice-versa também. Eu já cansei de ver amigo meu falando, tipo, Esse negócio de fazer vídeo é muito fácil, porra. O Astro faz, vou começar a fazer também. caralho, essa imitação dói. Uma semana depois o caba me falar que desistiu e que, nossa, esse negócio de fazer vídeo dá trabalho, né? Como é que você consegue fazer tanta coisa? Então eu sempre faço questão de reforçar que arte exige paciência. Não só de você consigo mesmo, mas também com o tempo e com o mundo. Numa época onde todo mundo quer opinar, mas ninguém sabe fazer porra nenhuma, tu vai cansar de ignorar comentário de gente que nunca encostou no microfone e quer te ensinar a cantar, ou nunca pegou num lápis e quer te dar críticas de desenho, sei lá. Então é sempre bom dar uma filtrada em quem você deveria ouvir ou não. Receber críticas é essencial, mas tem pessoas mais adeptas que outras pra te ensinar por aí. Quem que eu deveria escutar? Esse cara que me acompanha desde que eu comecei a fazer música ou fulaninho aleatório dos comentários do YouTube? Meu nariz tá coçando pra porra, moleque. Acho que eu tenho que parar com o pó. Lembrando que a ideia desse vídeo também não é dizer, nossa, olha só como eu, fodão, faço os bagulho e você deveria fazer igual. Não. Muito pelo contrário, eu ainda tô aprendendo muita coisa, tanto que cada projeto meu tem sempre um salto de qualidade do anterior. Por mais que às vezes demore um pouco pras ideias sair do papel, porque... bom, é muito trabalho pra pouco astro. Mas enfim, esse vídeo foi só um resumão de como eu comecei a fazer cada coisa. Eu poderia passar horas aqui falando sobre cada projeto e não sei o que, mas acho que isso é papo pro outro dia, né? Não esquece de me seguir nas redes sociais, afinal é nelas que eu posto esses projetos. Inclusive, eu criei um Twitter novo. Me segue lá pra nós falar mal dos outros. E eu tento interagir o máximo possível com vocês lá no Instagram também, que é onde eu posto as prévias de música e vídeo novo. Enfim, acho que eu já me estendi o suficiente, então até o próximo vídeo, em menos de 3 meses, eu espero.